relato de Lucas, capítulo 7, versículo 18 até o 23, é um dos episódios mais intrigantes do Evangelho segundo Lucas, pois reflete uma interação profunda entre João Batista e Jesus, abordando temas centrais da identidade messiânica de Jesus e a natureza do reino de Deus. Esse trecho ocorre no contexto de uma série de milagres realizados por Jesus, que estão sendo relatados a João Batista por seus discípulos. A narrativa diz: os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Quando se aproximaram de Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntar: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham doenças, enfermidades e espíritos malignos, e deu vista a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. O texto de Lucas, capítulo 7, versículos 18 ao 23, deve ser entendido no contexto mais amplo do Evangelho de Lucas, que enfatiza a missão universal de Jesus e sua preocupação com a humanidade perdida. Antes desse relato, Jesus havia realizado vários milagres, incluindo a cura do servo do centurião e a ressurreição do filho da viúva de Naim. Lucas capítulo 7, versos 1 até o 17. Esses atos demonstram o poder e a compaixão de Jesus, preparando o terreno para a questão fundamental levantada por João Batista. A dúvida expressa por João Batista através de seus discípulos pode ser interpretada de várias maneiras. Alguns estudiosos sugerem que João, preso e enfrentando a morte iminente, busca uma confirmação direta de sua fé e missão. Outros veem a pergunta como um reflexo da expectativa judaica messiânica, onde o Messias deveria cumprir certos sinais específicos, como a libertação política de Israel. João, portanto, pode estar questionando se Jesus se encaixa nessa expectativa messiânica tradicional. A resposta de Jesus é profundamente teológica e rica em referências ao Antigo Testamento. Ele não responde diretamente à pergunta de João, mas aponta para suas obras como evidência de sua identidade messiânica. Jesus faz alusão a várias profecias de Isaías que descrevem a era messiânica. Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6 diz: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará de alegria. Isaías capítulo 61, verso 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. Ao listar os milagres que realizou, Jesus está declarando que o reino de Deus já está presente através de suas ações. Ele está inaugurando a era messiânica de uma maneira que pode não corresponder totalmente às expectativas de libertação política, mas que cumpre plenamente as promessas proféticas de restauração e salvação. A declaração final de Jesus, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa, é uma exortação poderosa. O termo escandalizar vem do grego skandalon,
que significa obstáculo ou pedra de tropeço. Jesus reconhece que seu ministério e a natureza como Messias pode ser uma pedra de tropeço para muitos, incluindo João Batista. A expectativa comum era de um Messias que lideraria uma revolta contra a opressão romana, mas Jesus apresenta um Messias que sofre e traz cura e libertação espiritual. A resposta de Jesus enfatiza que ele é o cumprimento das profecias messiânicas, mas seu ministério vai além das expectativas humanas. Jesus redefine o conceito do Messias aguardado, destacando a restauração espiritual e física. A pergunta de João Batista representa a tensão entre fé e expectativa. Mesmo aqueles que estão próximos de Deus, como João, podem experimentar dúvidas e incertezas. Jesus oferece uma resposta que convida à confiança baseada em suas ações e na realização das promessas divinas. A resposta de Jesus ilustra a natureza do reino de Deus como um reino de cura, acolhimento e boas novas para os perdidos. O reino está presente onde quer que a compaixão de Jesus seja manifesta. A exortação de Jesus a não se escandalizar por sua causa desafia os seguidores a abraçar um entendimento mais profundo e muitas vezes contracultural do que significa seguir o Messias. A verdadeira fé exige uma reconfiguração das expectativas e aceitação do caminho da cruz. Para os crentes da atualidade, Lucas capítulo 7, versículos 18 ao 23, continua a ressoar profundamente. A dúvida de João Batista e a resposta de Jesus são temas recorrentes na vida de fé. Muitos crentes enfrentam momentos de incerteza e crise de fé, especialmente quando as circunstâncias não correspondem às expectativas. A narrativa oferece um modelo de como lidar com essas dúvidas, buscando respostas em Jesus e suas obras e confiando nas suas promessas. Além disso, a ênfase de Jesus na inclusão e na missão aos perdidos desafia as igrejas a avaliar suas próprias práticas. O chamado a pregar as boas novas aos pobres e a curar os quebrantados de coração é uma convocação contínua para viver o Evangelho de maneira concreta e transformadora. A exortação de não se escandalizar por causa de Jesus é uma mensagem constante de que seguir a Cristo requer uma disposição para abraçar o paradoxo e a complexidade do reino de Deus. A fé em Jesus, portanto, é uma jornada de confiança total e de compromisso com os valores do reino dos céus. A tensão entre fé e expectativa é um tema recorrente e profundo na experiência religiosa e espiritual. Esta tensão manifesta-se de diversas formas, desde as narrativas bíblicas até as vivências cotidianas dos crentes no dia a dia. Para entender melhor essa dinâmica, é essencial explorar como a fé, uma confiança profunda em Deus e em suas promessas, frequentemente se encontra em conflito com as expectativas humanas, que podem ser moldadas por desejos pessoais, pressões sociais e interpretações particulares das Escrituras. Fé, no contexto cristão, é a confiança inabalável em Deus e em sua fidelidade, independentemente das circunstâncias. É uma virtude que transcende a evidência empírica e se ancora na crença nas promessas divinas. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, define fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é, portanto, uma resposta ao caráter de Deus e à sua revelação manifestada tanto na criação quanto na história da redenção. Expectativa, por outro lado, refere-se às antecipações e desejos específicos que as pessoas têm em relação ao futuro. As expectativas podem ser baseadas em interpretações das promessas de Deus, experiências passadas ou desejos pessoais. Elas são frequentemente moldadas pelas circunstâncias e pela realidade humana, influenciando como os indivíduos entendem e vivenciam a ação de Deus em suas vidas. A Bíblia está repleta de histórias que ilustram a tensão entre fé e expectativa. Um exemplo notável
é a história de Abraão e Sara. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Gênesis capítulo 12, versículo 2. No entanto, Abraão e Sara enfrentaram anos de esterilidade, o que os levou a questionar como e quando a promessa seria cumprida. A decisão de Sara de oferecer sua serva Agar a Abraão para gerar um filho, Gênesis capítulo 16, é uma tentativa de ajustar as expectativas humanas à promessa divina, resultando em complicações familiares e teológicas que prejudicaram Israel e prejudicam até hoje. Outro exemplo é o povo de Israel no deserto. Após a libertação milagrosa do Egito, os israelitas esperavam uma jornada rápida para a terra prometida. No entanto, a longa travessia pelo deserto e as dificuldades encontradas levaram a murmurações e uma crise de fé. Êxodo capítulo 16, Números capítulo 14. A expectativa de uma rápida vitória entrou em conflito com o plano divino de um processo de formação e purificação. Hoje, muitos enfrentam a mesma tensão entre fé e expectativa. Eles confiam em Deus e em suas promessas, mas podem enfrentar decepções quando as suas expectativas sobre como e quando Deus deve agir não são atendidas. Muitos crentes oram pela cura e esperam resultados imediatos. Quando a cura não acontece como esperado, a fé pode ser balanceada. No entanto, a fé bíblica chama a confiar em Deus, independentemente dos resultados visíveis, crendo que Ele é soberano e bom. Em um mundo onde a prosperidade é frequentemente vista como sinal de bênção divina, a ausência de sucesso material pode levar à dúvida. A fé verdadeira, no entanto, reconhece que Deus está presente tanto na abundância quanto na necessidade, e que sua definição de bênção pode diferir das expectativas do homem. Em um mundo marcado por injustiças, os crentes muitas das vezes esperam que Deus intervenha de maneira imediata para corrigir os erros. Porém, a fé ensina a perseverar na justiça e na oração, certos que Deus trará justiça em seu tempo de maneira perfeita. Meus amados irmãos e caros ouvintes, para reconciliar a tensão entre fé e expectativa, os crentes são chamados a uma maturidade espiritual que reconhece a soberania e a sabedoria de Deus acima de suas próprias expectativas. Isso envolve reconhecer que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, Isaías capítulo 55, versos 8 e 9, e que suas ações nem sempre se alinham com nossas expectativas. Manter a confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis, lembrando-se das promessas bíblicas de que Ele está sempre presente e operante, mesmo nas grandes batalhas da vida. Romanos capítulo 8, verso 28. Cultivar uma esperança que vai além das circunstâncias temporais, ancorada na certeza do amor de Deus e na promessa da vida eterna. Hebreus capítulo 6, verso 19. Apoiar-se na igreja para fortalecimento e perspectiva, lembrando-se de que a jornada espiritual é compartilhada e que outros também enfrentam. É importante apoiar-se na igreja para fortalecimento e perspectiva, lembrando-se de que a jornada espiritual é compartilhada e que outros também enfrentam e superam essa tensão. A tensão entre fé e expectativa é uma parte inerente da vida cristã. Ao longo das Escrituras e na experiência dos crentes, essa tensão serve como um campo de crescimento espiritual, onde a fé é refinada e aprofundada. Aprender a confiar em Deus acima de nossas expectativas pessoais é um chamado contínuo à humildade, à confiança e à esperança. É um convite a viver uma fé que, embora desafie as nossas pretensões, nos conduz a uma compreensão mais rica e plena do caráter e dos propósitos divinos. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe e pensem nisso.
momentos de oração. E tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Deus bendito e eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, mediante a ministração desta palavra, que nos chama a entender melhor a grande tensão entre fé e expectativas, chegamos à conclusão, ó Deus, que precisamos aprender a ter fé. Uma palavra tão pequena, uma palavra que corriqueiramente as pessoas acostumaram a falar. Muitos falam de imediato sem mesmo saber o seu conteúdo, o seu significado. Porém, pequena, 2 letras, mas na verdade poderosa e grande para mudar a situação de qualquer indivíduo, para fortalecer a esperança, trazer tranquilidade de alma, trazer confiança e ter a capacidade de dizer que na hora certa a vitória será entregue. Porque muitas das vezes a expectativa, Senhor, ela substitui a fé. E a expectativa pode gerar confusão, pode gerar intranquilidade, pode gerar até desespero. Deus, essa palavra tem endereço certo. São esses corações que estão nos ouvindo agora. Louvado seja o teu nome. São estes homens, são estas mulheres. Muitos estão na sua casa, com seu aparelho celular ligadinho, ouvindo, sentado no sofá. Outros, ó Deus, pode estar num veículo. Outros, quem sabe, no hospital, no leito de hospital, precisando de uma mudança no seu quadro. Talvez um pouco desanimado, desanimada, pois as expectativas ruíram. Mas nesta oportunidade, ó Deus, entra, Senhor, com poder e glória na vida destas pessoas, robustecendo a fé dos teus filhos, para que eles saibam que tu és fiel, tu és Deus na terra, tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, tu és o Deus que abre porta aonde não tem porta, e a porta que o Senhor abre, ninguém, não tem demônio que fecha. Deus, tu és aquele que faz do nada o tudo, mas que também faz do tudo o nada. Mas acima de tudo, aleluia, o teu trono está firmado sobre 2 pilares tremendos, que é a justiça e a misericórdia. Rastude me faços de québias. Deus, através da tua misericórdia, meu Senhor, que o teu Santo Espírito vá de encontro a este coração aflito, Senhor, este coração que já se encontra pequeno neste peito, aleluia. Mas Deus, faz os teus filhos verem agora um sol nascendo de esperança e que possam abrir a boca e dizer: Deus, eu creio na minha vitória. Portanto, ó Senhor, como profeta da última hora, eu venho profetizar bênção sobre bênção na vida de todos os nossos ouvintes. Assim, sejam abençoados no nome de Jesus. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos, baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover o despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.